À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima. Concede-me de louvar-te com meu empenho e sacrifício pessoal. Concede-me de viver, trabalhar, sofrer, consumar-me e morrer por ti, somente por ti. Concede-me de conduzir a ti o mundo inteiro. Concede-me de contribuir para uma maior exaltação de ti, a maior exaltação possível de ti. Concede-me de render-te uma tal glória que ninguém jamais te rendeu até agora. Concede a outros de superar-me no zelo pela tua exaltação, e a mim de superá-los, assim que numa nova emulação a tua glória aumente sempre mais profundamente, sempre mais rapidamente, sempre mais intensamente, como deseja aquele que te exaltou de uma maneira assim inefável, acima de todos os seres. Quarto dia da novena em honra a São Maximiano Maria Kolbe, um fato da sua vida, os seus estudos em Roma e o confronto com a maçonaria. Depois de emitir os primeiros votos como frade, São Maximiano foi escolhido pelos seus superiores, pela sua grande capacidade intelectual, foi escolhido para continuar os seus estudos em Roma, no Colégio Internacional dos Frades Franciscanos. No primeiro momento, São Maximiano quis recusar aquela proposta, porque, primeiro por humildade, mas também a sua saúde não era muito boa. Mas depois, pensando bem, ele resolve, por amor à obediência, obedecer aos seus superiores e ele vai para a cidade eterna, para Roma, e ali ele vai continuar os seus estudos. De fato, Deus vai guiando a vida dele, porque em Roma será uma das etapas definitivas na preparação do seu grande apostolado mariano. Um dia, São Maximiliano, passeando pelas ruas de Roma com os seus irmãos, ele vê alguns jovens que proferiam blasfêmias contra a Santíssima Virgem, e ele fica profundamente tocado. E ele vai até eles e chora e diz: mas não façam isso, não ofendam a Mãe de Deus. E ele começa então a rebater os argumentos daqueles jovens e os convence de que eles não estavam agindo bem. Passado pouco tempo, em 1917, quando a maçonaria realizava o seu bicentenário, eles fizeram uma grande passeata em Roma com cartazes e blasfêmias contra a Igreja, contra Nossa Senhora, injúrias contra a fé católica, e São Maximiano ficará profundamente chocado com aquela cena. Ele vê os maçons carregavam um estandarte no qual via São Miguel Arcanjo derrotado por Lúcifer, e outro dizia: o demônio reinará no Vaticano e o Papa será servo do demônio. E ele fica, então, São Maximiano fica profundamente tocado, e ele dirá, como pode nós ficarmos tão ociosos enquanto os inimigos trabalham tão largamente contra a Igreja? A Imaculada, que foi vencedora de todas as heresias em todos os séculos, com certeza venceria também esta heresia. E então ele sente essa inspiração, e ele dizia: é preciso que nós nos coloquemos como instrumentos nas mãos da Imaculada, a fim de que, sendo seus instrumentos, usando os meios lícitos, nós possamos combater aqueles que combatem a fé e vencê-los por amor, claro, a nosso Senhor. E ele diz a necessidade de usar da imprensa, pensa na imprensa mariana, a medalha milagrosa, que era um grande estandarte, ele dizia, para combater o inimigo, a oração e o bom exemplo. O bom exemplo cristão é uma das melhores formas de dar ao mundo um testemunho de fé reta. Quer dizer, a alma de São Maximiano, que era sempre muito ardorosa, disposto a lutar contra esses erros e as heresias, e ele se pôs a rezar e a pedir a Nosso Senhor a conversão de todos os pecadores e dos inimigos da Igreja. Ele mesmo chegou a pedir a autorização dos seus superiores para ir pregar na grande loja maçônica Palácio Verde, em Roma, o desejo dele de converter o grão-mestre da maçonaria, porque dizia que está errado em proferir essas blasfêmias. O superior não permite, fica um pouco até maravilhado com a ousadia e a coragem de São Maximiano, mas pede a ele que reze
pela conversão daqueles homens. E ele começa então a fazer. E isso faz com que ele receba de Nossa Senhora uma grande inspiração, que é a inspiração de fundar aquele movimento chamado Milícia da Imaculada, o Exército dos Cavaleiros da Imaculada, que deverão combater pelo Evangelho. Nesse 4º dia da novena, nós vemos esse fato da vida de São Maximiliano, como Deus começa a conduzi-lo e guiá-lo nesse projeto inspirador de um novo movimento católico, que será um movimento maravilhoso e muito grande. São Maximiliano nos ensina em seus pensamentos. Embora nem todos amem a verdade, apenas ela pode ser o fundamento da felicidade duradoura. A verdade é uma só, o sim e o não. A respeito da mesma questão, não pode ser verdade. A verdade é o sim ou não, porque a verdade é uma só. Ninguém pode mudar nenhuma verdade, mas pode apenas buscar a verdade, encontrá-la e adaptar a sua vida a ela. Seguir o caminho da verdade em todas as questões, especialmente nas relacionadas com o objetivo final da vida, com o relacionamento com Deus, ou seja, com as questões da religião. Não existe um homem sob o sol que não procure a verdade. De fato, em toda ação nossa, a felicidade se nos apresenta de uma forma ou de outra como o objetivo para o qual tendemos naturalmente. No entanto, a felicidade que não for construída sobre a verdade, como aliás a própria mentira, não pode ser permanente. Unicamente, a verdade pode ser e é o fundamento inflexível da felicidade, tanto de pessoas em particular, como de toda a humanidade. São Maximiliano, Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Imaculada, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores e nossa Mãe amorosíssima, a quem Deus quis confiar a inteira distribuição da misericórdia, eu, indigno pecador, me prostro aos teus pés, suplicando-te humildemente de querer me aceitar todo e completamente, como coisa e propriedade tua, e de fazer aquilo que te agrada de mim e de todas as faculdades da minha alma e do meu corpo, de toda a minha vida, morte e eternidade. Disponhas também, se queres, de todo o meu ser, sem nenhuma reserva, para realizar aquilo que foi dito de ti. Ela te esmagará a cabeça, como também somente tu destruíste todas as heresias do mundo, a fim de que nas tuas mãos imaculadas e misericordiosíssimas eu me torne um instrumento útil para enxertar e incrementar o mais fortemente possível a tua glória em tantas almas desgarradas e indiferentes, e para estender de tal modo, quanto mais for possível, o bendito reino do Sacratíssimo Coração de Jesus, onde tu entras de fato, obtens a graça da conversão e santificação, porque toda graça escorre, através das tuas mãos, do coração docíssimo de Jesus até nós. Concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima. Dá-me força contra os teus inimigos. Com o vosso Filho, a Mãe Divina. Abençoai-nos, ó Virgem